A paz do Senhor, queridas, a paz do Senhor a todas as mães, mulheres desse grupo, responsáveis desse grupo que se colocam na brecha por nossos jovens, por nossos filhos, por sobrinhos, que se colocam na brecha por netos. A paz do Senhor, o Senhor é conosco, o Senhor guerreia as nossas batalhas, as nossas lutas. O nosso tema de hoje é resgatando das mãos do inimigo. E nós vamos nos basear no que está sendo relatado em 1 Reis 17, 18 e 19. Eu vou fazer uma prévia do que aconteceu no capítulo 17 e 18 e vou ler alguns versículos do capítulo 19. Então, eu vou começar a contar agora o que está relatado no capítulo 17 e no capítulo 18. E depois eu leio os versículos do 19. Ezequias, ele era um rei de Judá e era um rei reto aos olhos do Senhor. Ele removeu os altares, ele destruiu aqueles altares de incenso, ele confiava no Senhor, ele conduziu o povo a orar ao nosso Deus, ao nosso único Deus. Ele se apegou ao Senhor, ele não se afastou de seguir ao Senhor. O Senhor guardava Ezequias, Ezequias prosperava na presença do Senhor, mas naquela época o povo era um povo que servia, que era escravizado pelo rei da Síria. Porque no capítulo anterior, no 17, a gente vê que o rei Acais, que era o rei que antecedeu Ezequias, era um rei mau, era um rei ruim, era um rei que conduzia o povo a uma desobediência ao Senhor. E assim o povo foi levado exilado pelo rei da Assíria na época para servir a eles. E Ezequias, quando assumiu o reinado, com 25 anos, no decorrer desse reinado, ele se rebelou contra o rei da Síria, ele se rebelou contra essa opressão e ele começou a guerrear com esse rei. Mas esse rei era muito superior em força, em estratégia de guerra, e quando esse rei se viu ali afrontado pelo rei Ezequias, porque o rei Ezequias ousou se levantar e dizer basta. Então, esse rei assírio, esse inimigo opressor, o que ele fez? Ele recuou? Ele se acovardou? Não. Ele veio ainda com mais força contra o povo. Mas Ezequias era um homem que buscava o Senhor, que permanecia na presença do Senhor. Mas então por que ele permanecia nessa opressão? Ele já tinha dito basta, mas por que ele permanecia nessa opressão? Ele já não estava mais conformado com aquilo, mas ele permanecia nessa opressão. O rei Ezequias falou basta, mas o basta não foi suficiente para acabar com a opressão. Na verdade, o basta incitou a ira do inimigo. O inimigo estava acomodado em escravizar dia após dia, suavemente. É o que acontece muitas vezes na nossa vida. Enquanto nós não damos um basta, todos os dias nós somos suavemente roubados, escravizados, oprimidos, vivemos insatisfeitos, vivemos com aquilo dentro do nosso coração de que algo não está certo, algo não está bom, algo não está legal, mas nós prosseguimos nesse passo, porque está mal, está ruim, mas pode ficar pior se eu fizer alguma coisa, né? E era assim que estava acontecendo com Ezequias. Mas quando Ezequias fala um basta, é a mesma coisa de quando nós falamos um basta. E o nosso basta é igual ao de Ezequias. É quando a gente fala, epa, tá errado mesmo isso, eu não quero mais viver isso, eu não vou mais viver isso, o inimigo para você acabou. Aí o que a gente faz? A gente começa a buscar estratégia para mudar aquela situação. E o inimigo percebe que nós começamos ali a nos movimentar e vamos sair do controle dele. E aí o que ele faz? Ele traz mais opressão,
ele traz mais dor, ele traz mais sofrimento, ele aperta mais, ele esmaga mais. E foi o que ele fez com Ezequias, ao ponto de Ezequias falar para o inimigo assim: olha, vai embora, me diz o que você quer, que eu vou te dar, e aí você se manda daqui. E aí o inimigo falou para Ezequias: eu quero todo o ouro, eu quero ouro e quero prata. E Ezequias, para juntar o que o inimigo queria, pegou aquilo que era até mesmo consagrado ao Senhor, foi lá no templo do Senhor, arrancou ouro, arrancou prata e pegou aquilo tudo para pagar o inimigo, aquilo que era consagrado ao Senhor, até aquilo Ezequias pegou para pagar o inimigo. Tamanho o desespero dele, ou seja, o inimigo o oprimiu tanto que sufocou o basta, que sufocou aquele levante de isso não está certo, eu vou mudar essa situação, eu vou conseguir. O inimigo veio com tanta força que sufocou esse levante de Ezequias, esse acordar, esse despertar, ao ponto dele buscar uma negociação com o inimigo. Tamanha era a opressão que ele estava sofrendo, porque o inimigo, nesse revide contra esse basta, sitiou as cidades de Judá, sitiou as cidades que ainda estavam ali fortificadas e começou a destruir tudo. Então o medo de Ezequias foi maior do que aquela confiança que ele tinha no Senhor quando ele se levantou e falou: basta. E o inimigo faz assim com a gente. A gente se levanta num dia, ouve uma ministração, ou aquilo fala forte dentro do nosso coração, e a gente fala: basta! Basta! E a gente faz oração, e a gente clama ao Senhor, e a gente pede ajuda em oração, e aí o inimigo, quando percebe que está perdendo o controle, que vai perder, o que ele faz? Ele faz aquilo que ele sabe. Ele nos conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, ele sabe o que nos apavora, nós somos estudados por ele, nós andamos confortáveis no meio da opressão. Mas o inimigo não perde tempo. Enquanto ele está nos oprimindo, ele também está nos observando. Existem demônios espiões que nos observam, que ficam ali do mesmo jeito que Deus, ele envia anjos para nos guardarem, que nós temos um anjo que caminha conosco de dia e de noite. Nós também temos ali o demônio, o espião que fica ao nosso derredor, nos sondando, nos observando. Como é que vocês acham que quando a gente erra, quando a gente comete um erro, como é que Satanás sabe disso se ele não é onisciente? Como é que ele vai cobrar de Deus, apresentar a Deus a nossa falha, o nosso erro, para poder vir contra nós, entrar naquela brecha que nós demos, se ele não é onisciente e não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque ele tem os enviados dele, aqueles que ficam ali ao nosso derredor nos observando. E ele sabe quais são as nossas fraquezas, os nossos medos, onde a gente vacila. Então, quando nós nos levantamos em oração, pedindo ao Senhor para que aquilo dali acabe, quando nós nos levantamos com força, com autoridade, basta, o inimigo ele se levanta ainda mais, porque as brechas não foram fechadas, porque aquilo que foi feito no reinado anterior, aquilo que nós fizemos antes de termos o encontro com Jesus, porque aquilo que nós abrimos como brecha até mesmo no momento em que já estamos na presença do Senhor, continua aberto, gritando, testemunhando, testificando contra nós, porque por mais que a gente receba de Deus o perdão pelo nosso arrependimento e os nossos pecados são levados para o lago do esquecimento, existem as consequências das nossas ações e o inimigo, ele clama a Deus também por isso. Porque Ezequias, ele era um homem que era reto aos olhos do Senhor, mas o povo dele ainda vivia as consequências do reinado anterior. Havia perdão para Ezequias, ele prosperava em tudo, ele era abençoado em tudo, mas ele recebia das consequências do reinado anterior.
Então, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para olharmos para o que nós fizemos antes de buscar a Deus, para nós olharmos para o que fizemos, pelo que os nossos antepassados, os que vieram antes de nós fizeram, para nós buscarmos em Deus um arrependimento sincero com relação a tudo isso, buscar em Deus a forma, a estratégia de reparar essas brechas, de fechar essas brechas e cessar com as consequências que nós estamos vivendo e a nossa descendência também. Nós não podemos nos ocultar com relação a isso. Perdoar os nossos pecados, o Senhor Jesus já perdoou aqueles pecados que nós nos arrependemos com sinceridade. Mas nós temos que nos levantar e falar um basta para aqueles pecados em que, embora tenham sido perdoados, ainda geram consequências. E geram consequências pesadas contra as nossas vidas e contra as vidas dos nossos filhos. Ezequias, ele fez o que ele achava ali que era correto. Ele deu um basta, ele confiou no Senhor, ele certamente orou ao Senhor, porque ele era reto aos olhos do Senhor. Ele, na fragilidade dele, negociou com o inimigo na tentativa de sair daquele momento de opressão. Ele ali desfocou do Senhor, ele perdeu um pouco da confiança dele no Senhor, porque ele foi negociar com o inimigo, mas ele tinha no Senhor um aliado, ele tinha no Senhor o seu próprio Deus, o seu Deus. E Deus sabia e conhecia o coração dele. Como Deus nos conhece, conhece também como inimigo as nossas fraquezas, conhece também como inimigo os nossos medos, ali onde a gente tem um limite de fé até onde ir, a gente tem um limite de confiança até onde ir. Deus, ele também sabe disso, que nós somos humanos e que muitas vezes a gente vai até onde a gente pode, a gente vai até onde a gente consegue, mas chega num limite que a gente realmente fica, Senhor, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está atento ao que está acontecendo. Mas aí acontece aquilo que aconteceu também com Ezequias. O inimigo, ele não está ali para me afrontar, para te afrontar. Não é pessoal a guerra do inimigo. Não é contra a Adriana, não é contra a Maria, não é contra a Joana, não é contra a Luciana. A afronta é sempre contra Deus. E aí o inimigo fala para Ezequias assim: quem é o teu Deus? Você está confiando no seu Deus? Você está sendo arrogante contra mim, confiando no seu Deus? Você acha que o seu Deus vai te defender? Pois eu e os reis que me antecederam destruíram a todos os povos que serviam a vários tipos de deuses. Você acha que esse seu Deus vai te defender? Que ele vai fazer alguma coisa? Olha o que eu estou fazendo contra você. Cadê o seu Deus? Onde o seu Deus está? E é quando nós tomamos essa consciência que Ezequias tomou. Porque Ezequias, quando ouviu isso, quando foi o porta-voz levou a Ezequias essa história, isso que esse rei falou, Ezequias se levantou e pediu para que um porta-voz dele fosse procurar um profeta Isaías e contasse ao profeta Isaías o que estava acontecendo. Olha, diga ao profeta Isaías que esse inimigo, o rei da Síria, afrontou o Deus vivo, o Deus de Israel. Disse que o Deus vivo, o Deus de Israel, não é capaz, não tem força contra ele. E é isso que nós temos hoje que ter como visão, irmãs. A afronta não é contra nós. A afronta não é contra os nossos filhos. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. Um dia eu estava com o meu espírito em algum lugar. E aí Deus falou, é hora da Adriana nascer de uma mulher. E aí Deus soprou no ventre daquela mulher, colocou no ventre daquela mulher o meu espírito. E ali o meu espírito
E ali começou a se gerar uma carne, começou a se gerar músculos. Eu ainda numa substância informe, recebi esse espírito e a gente foi crescendo juntos dentro do ventre daquela mulher. E o Senhor falou ainda, entendeu? Quando você estava no ventre da tua mãe, eu já te coloquei como profeta. Ele já tinha um propósito para a minha vida. Só que quando eu cheguei num determinado ponto da minha vida, ele fez a mesma coisa com a vida do meu filho. Ele também pegou aquele espírito amado. Ele também colocou dentro do meu ventre uma substância informe se formando em alguém e colocou um espírito do meu filho ali naquela substância informe e a gente começou ali a gerar aquela vida. E Deus olhou para o meu ventre e falou a mesma coisa que falou quando olhou o ventre da minha mãe. Eu te coloquei ali como profeta. Então, há um propósito na minha vida, há um propósito no meu filho ter sido gerado dentro do meu ventre, não em outro ventre. Há um propósito da minha filha ter sido gerada no meu ventre, não em outro ventre. Deus, ele não faz nada por acaso, Deus não faz nada de qualquer jeito, Deus não faz nada assim aleatoriamente. Deus faz com um propósito. Deus faz por uma razão, Deus faz por um motivo, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Então, o que eu gerei dentro do meu ventre tem uma razão de um porquê de ter sido gerado. Então, Deus me capacita a cuidar daquilo que Ele me deu como responsabilidade. E Deus ama aquilo que Ele me deu porque Ele me ama. Eu estava no mundo, eu estava perdida, e Deus, com uma mão forte e poderosa, saiu do trono dele, foi lá nas trevas e me resgatou. Então, e colocou no meu ventre 2 seres lindos e maravilhosos, e me colocou dentro do meu coração um amor imenso por esses 2 seres, essas 2 criaturas dele. Então, eles fazem parte daqueles escravos que o inimigo foi lá e pegou para escravizar? Não, não. A afronta é contra Deus, porque Deus é que colocou no meu ventre. Me lembra a mulher sunamita, quando o filho dela morreu, e ela foi lá e falou para o profeta, ela disse, eu não te pedi nada, você, entendeu? É que me deu esse filho e agora me tomou? É mais ou menos por aí. Não, Senhor. O Senhor me deu os meus filhos e o inimigo agora está querendo me tomar os meus filhos. Essa afronta não é contra mim, Pai. É contra o Senhor. É contra o Senhor. E foi isso que Ezequias fez. Ezequias, ele pediu para que se falasse isso. Olha, Ezequias disse, assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Está lá em 2 Reis 19:3. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Então, isso foi o que o rei Ezequias pediu para que o porta-voz dele falasse a Isaías. E Isaías falou o seguinte, que Deus falou para ele a seguinte mensagem: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra você, contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Então a gente percebe aqui que quando a gente se posiciona da forma correta, quando a gente sai do mimimi, quando a gente sai do ai, por que está acontecendo isso comigo? Por que está fazendo isso comigo? Por que é contra mim? Por que meu filho está assim? Por que meu filho está assado? Ai, que vergonha! Ai, que dor! Ai, eu não aguento mais! Ai, eu vou abrir mão! Ai, eu vou deixar! Ai, eu vou entregar o meu tesouro para o inimigo porque eu não aguento mais! Talvez assim eu fique em paz, porque eu não aguento mais essa guerra! Aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo. Quando a gente parar e olhar que os nossos filhos, como eu disse,
são do Senhor. Quando a gente parar e olhar que a afronta não é contra nós, mas é contra o Senhor. Quando a gente voltar os nossos olhos a Deus e falar, Senhor, essa afronta é contra o Senhor. O Senhor vai fazer o que com relação a isso? Aí o Senhor, Ele vai nos responder como está respondendo hoje. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim, o Senhor. Eu, o Senhor, agirei contra o rei da Síria. Eu, o Senhor, agirei contra esse inimigo. E ele receberá notícias que vão fazer com que ele saia daí de onde ele está e volte para o lugar de onde ele veio. E nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos nos apossar dessa certeza, dessa fé, porque Ezequias se apoderou disso. Ezequias acreditou nisso. Ezequias, ele descansou nisso. E Ezequias, ele fez a seguinte oração, que hoje eu clamo às irmãs que orem junto comigo no áudio da nossa oração, que eu vou postar em seguida. O Senhor, o Deus de Israel, está entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas as nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. E é claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Salva, Senhor, salva, Senhor, salva-nos, Senhor, salva os nossos filhos, Senhor, do poder desse rei que tem dominado sobre a terra, escravizado os nossos jovens em vícios de cigarro, vícios de drogas, vícios de bebida, vícios de prostituição, Pai. Agora muitos dos nossos jovens têm sido conduzidos a centros de macumba, para raspar a cabeça, para consagrar a mente, a cabeça, Senhor, a esses inimigos. Ontem mesmo eu estava atravessando a rua e vi um carro, Pai, que tinha 5 jovens, Pai, na idade mais ou menos de 17, 19, 20 anos, Pai. Todos eles vestidos de branco, com a cabeça raspada, Pai. Pai, quando eu olhei aquilo, o meu coração se entristeceu de tal forma, Pai, e que inclusive hoje nessa oração eu coloco esses jovens que eu não conheço, não sei o nome, mas o Senhor os conhece, porque o Senhor viu antes que eu pudesse ver, porque foi o Senhor que conduziu os meus olhos para dentro daquele carro, Pai. Então, eu tenho visto que o inimigo tem tido esse domínio. Então hoje, pelo poder do nome de Jesus, o Senhor se levantará em nosso favor. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem você zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Não é contra a Adriana, mas é contra o Santo de Israel. Não é contra você, irmã, mas é contra o Santo de Israel. Mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo atrás, está dizendo aqui o Senhor. Essas opressões que temos vivido, essas situações que temos vivido, foi o Senhor que decidiu há muito tempo atrás que nós viéssemos a passar por isso. Sabe por quê? Porque Ele queria nos transformar, nos moldar, nos converter, nos ensinar sobre poder, sobre autoridade, sobre buscar, sobre milagres, sobre o amor dele, sobre ele ser real, sobre ele ser vivo.
Então, minhas amadas, há uma conjunção aqui de fatos. Primeiro, nós temos que dizer um basta e suportar sem negociar com o inimigo. Segundo, nós temos que entender que a afronta é contra o Senhor, não é contra nós. Terceiro, nós temos que entender que há um propósito dos nossos filhos serem nossos filhos. Quarto, a gente tem que entender que Deus permitiu tudo isso por um propósito, para que nós pudéssemos voltar as nossas faces para o Senhor, buscarmos arrependimento sincero, perdão sincero, fechamento de brechas, fechamento de buracos por onde o inimigo entra. Mas o Senhor também é justo o suficiente para dar um ponto final, para dar um basta nisso tudo. E Ele é que dá esse basta. E Ele diz que Ele sabe quem somos nós. Ele conhece as nossas idas e vindas. Ele conhece também o nosso inimigo. Ele conhece as idas e vindas do nosso inimigo. E é por isso que quando a afronta chega ao ponto de que toca o coração do Senhor, Ele dá um basta. Nós damos o primeiro basta e Ele dá o basta final. E aí Ele diz: pois um remanescente do meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Creia que o zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Fará com que o povo remanescente, aquele que tem mães, avós, tias, intercessoras guerreiras, buscando em Deus o entendimento, a instrução, a estratégia. Esse povo que tem esse tipo de mulher orando e guerreando, conta com o zelo do Senhor dos Exércitos. E Ele fará com que aconteça a libertação, o resgate. E esse povo sairá desse cativeiro e retornará a Jerusalém. Em nome de Jesus.